Fala galera do YouTube, professor Roberto Stabile, mais uma vez com vocês, pegando a minha canetinha aqui, mais uma vez para trazer o quê? Informação sobre o Enem, dica fundamental para você que vai fazer o Enem 2021, claro, com uma correção de questão, com uma dica sobre habilidades, ou seja, tudo o que você precisa para o Enem. Claro, galera, é sempre importante a gente analisar todas as informações necessárias que nós temos no Enem, que vem chegando aí, né? Na verdade, eu sempre digo o seguinte: o regulamento é fundamental para que eu possa, é claro, ter, na hora da prova, fazer tudo corretamente. E aí, hoje, por exemplo, eu vou falar um pouquinho de uma outra questão da mesma habilidade que nós colocamos agora há pouco, da mesma estrutura. Aí você fala para mim assim: pô, mas Roberto, pode acontecer isso? Pode. Na verdade, você pode ter na competência, na linha de competência que nós vamos colocar aqui, todas essas informações importantes. Olha só que legal, olha só que questão legal. Mas antes disso, claro, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, que é fundamental pra gente continuar crescendo, galera. Aquele like, então, nem se fala, né? Nem se fala no like, para ajudar mais a gente ainda. Obrigado, galera. Novamente, agradeço demais vocês. Olha só, habilidade 29, novamente, reconhecer a função, tá? Eu vou reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Então, na verdade, você pode ter essa relação, não pode ter, pode estar na competência, que aí fica muito mais próximo dessa habilidade. E aí eu coloquei uma outra questão, como a gente já tinha comentado anteriormente, porque a competência é compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço de diferentes contextos históricos. Galera, é muito, mas é muito importante mesmo a gente analisar as habilidades. Essa habilidade, por exemplo, de reconhecer, não é uma habilidade fácil, não é uma habilidade fácil. Pelo contrário, é uma habilidade média para difícil. E olha só o que a gente tem. Importante da gente analisar. Bom, olha só a questão, galera. Olha só que maneira essa questão. É uma questão. A imagem não é da questão, tá? A imagem eu trouxe somente para ilustrar, para vocês entenderem. Essa questão também é 2020, diz assim: a colisão entre uma placa continental e uma placa oceânica, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Placa oceânica, placa continental. Provocará a subducção. Aí o cara fala para mim assim: Roberto, eu não sei. Ó, e o índice de acerto não tem alto nessa questão, não. Subducção é isso aqui, ó, galera. Essa parte aqui vai para o interior da Terra. Desta última sobre a placa continental. É o que a gente está vendo aqui. A exemplo de arcos e ilhas, tá? Produzirá um arco magmático na borda do continente, composto por rochas vulcânicas, acompanhado de deformações e metamorfismo, tanto nas rochas pré-existentes como na parte das rochas formadas no processo. É o que a gente está vendo isso aqui, ó. É isso aqui, ó, que ele está falando. Essas cadeias que foram colocadas aqui é essa relação que ele coloca. Então, o que a gente tem no texto base é ele explicar tudo isso da imagem colocando. E aí você fala assim: caramba, Roberto, essa aula eu não prestei atenção. Essa aula eu não sei o que eu vou fazer. E aí, posso ser sincero para vocês? É muito importante que a gente analise vários elementos que, assim, você fala: caramba, esse elemento é fácil, Roberto. Vários elementos, porque a prova, ela vem não para que você tenha um conteúdo tão expressivo assim. Ela pode ser conteudista, sim. Ela pode ter alguns elementos relacionados a uma decoreba. Ah, será que eu tenho... Pode ter. É muito mais difícil. A gente, quando pensa numa questão, a gente, quando analisa uma questão, ela tem que ser uma questão que seja adequada com um texto base adequado. E esse texto base está muito bem adequado. Por quê? Porque ele mostra tudo para mim. A imagem que eu estou colocando aqui, claro, se tivesse a imagem seria muito mais fácil. É óbvio, não tem a imagem. Mas eu estou mostrando para vocês analisarem. Por quê? Porque nessa mesma prova, caiu uma outra questão falando sobre uma outra estrutura geológica, que nós corrigimos aqui. Então você viu a comparação? Olha só o comando da questão. Lembrando que o comando aqui, ó, é muito importante, tá, galera? Qual feição fisiográfica, ou seja, ele quer saber qual é a forma. O que se formou? É gerada
pelo processo tectônico apresentado. Como ele fala aqui, ó, produzirá um arco magmático, né? E aí essas deformações, a gente está falando dessa área aqui, ó. O que se formou? Na colisão de placas, o que se forma? Montanhas, cadeias montanhosas. Isso é uma estrutura geológica. Existem 3 estruturas geológicas no mundo: bacias sedimentares, escudos cristalinos e dobramentos modernos. Bom, esse é o exemplo. Por quê? Planícies abissais, muita gente pensa assim, tá maluco, Roberto? Será que foi? Planaltos cristalinos? Também não. Depressões absolutas? Não. Bacias sedimentares? Não. Ele já falou que foi colisão de placas. Colisão de placas só pode ser uma coisa. Dobramentos modernos, galera. Não posso errar essa questão. De maneira nenhuma eu posso errar essa questão. Não posso errar de jeito nenhum. Por quê? Porque, na minha concepção, você tem 2 questões que a gente colocou agora há pouco no canal, que são importantíssimas, que fazem uma diferença. E não teve muito acerto não, tá, galera? Não teve muito acerto não. E aí, com essa questão, você dá um pulo à frente. Tem muita gente que errou. Muita gente que errou mesmo. Mas se você acompanhar aqui o canal, você não vai errar mesmo. De maneira nenhuma, galera. De maneira nenhuma. Você vai muito bem no Enem. E aí, peço novamente a vocês que, né, entenderam a questão? Foi tranquilo? Não foi? Vem aqui no comentário, comenta aqui que a gente fala um pouquinho sobre essas questões. Mais ainda, galera, mais ainda. Você, de uma certa forma, está com dúvida? Fala com a gente resolve isso para vocês. Galera, um grande abraço, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dê lá o joinha pra gente. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo, correção do Enem, dicas do Enem, edital, tudo que você precisa. Um grande abraço, galera.